pessoal, resolvendo essa questão de hoje. Com relação aos backups, também conhecidos como cópias de segurança, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Para garantir que os dados, além de seguros, estejam consistentes após a criação do backup, pode-se verificar se os dados gravados não estão corrompidos. Letra B. Pendrive é um exemplo de dispositivo comumente utilizado para guardar backups. Letra C. Quando se realiza backups de informações sigilosas, é recomendado que ele seja gravado de forma criptografada. Letra D. Gravar os dados do backup em formato compactado é uma maneira de economizar espaço nos dispositivos de armazenamento. A letra E. Para garantir que os dados não serão corrompidos, é recomendado armazenar os backups sempre no mesmo local do dispositivo de armazenamento. Bem, pessoal, aqui é uma questão bem abrangente, falar sobre vários requisitos de backup, então vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Quando nós citamos o termo backup, isso significa cópia de segurança. Existem alguns princípios para que a cópia seja de segurança e não somente uma cópia. A primeira dica é realizar a cópia, de segurança é claro, sempre com o objetivo de pensar numa eventual perda dos arquivos originais e por isso ter uma cópia de segurança para poder restaurar esses arquivos de volta para o sistema. Então realizar cópia de segurança é uma forma de prevenir a eventual perda de informações, porque aí eu tenho não só os arquivos originais, mas como uma cópia. Mas para manter essa segurança de fato na cópia, eu tenho que pensar da seguinte maneira: eu tenho aqui o meu computador com um disco rígido interno. E percebe que eu acabei de conectar um HD externo, um disco rígido externo no meu computador. E agora eu vou fazer uma cópia desse arquivo no HD externo. Esse é o primeiro princípio para o backup ser considerado uma cópia de segurança, que ele seja feito numa outra unidade. Porque se eu fizer na mesma unidade, um dia dá problema naquela unidade, por mais que eu tenha feito duas cópias do mesmo arquivo naquela mesma unidade, por exemplo, de disco rígido, dá um problema naquele disco rígido, eu perco o original e a cópia. Então, primeira dica, que a cópia seja feita numa outra unidade. E segunda informação, que também seja mantida, observa a imagem ali, num outro local. Por que num outro local? Para evitar sinistros. Imagina um dia me assaltam e levam o meu notebook. E aí eu tinha deixado junto com o notebook, eu deixei o HD externo no mesmo local. Aí levaram o notebook com os arquivos originais e levaram também o HD externo com as cópias de segurança. Se eu guardei essa cópia de segurança, esse HD externo num outro local, por mais que tenham levado esse notebook ali num determinado assalto, eu ainda tenho cópia desses arquivos num HD externo que eu guardei num outro local. Então, para que a cópia seja de segurança, ela deve ser feita não só em outra unidade, mas também deve ser mantida num outro local para evitar qualquer tipo de perda de dados no caso de alguns sinistros, certo? Bem, agora podemos voltar para a questão, já que ela pediu a incorreta. A letra A disse: para garantir que os dados, além de seguros, estejam consistentes após a criação do backup, pode-se verificar se os dados gravados não estão corrompidos. Perfeito, essa está correta e eu não posso responder porque ele pediu a incorreta. O que significa verificar se os dados gravados não estão corrompidos? Depois que eu faço o backup, é importante observar se os arquivos que foram de fato copiados naquela outra unidade, eles estão funcionando. Porque se o arquivo estiver corrompido, imagina um dia eu perco os arquivos originais e aí quando eu vou buscar a cópia eu descubro que as cópias os arquivos estavam corrompidos e portanto não abrem mais. Aí eu perdi o original e como eu não fiz uma avaliação da consistência dos arquivos que estavam na outra unidade, eu não percebi que quando eu fiz a cópia eles foram corrompidos durante a cópia e acabaram inviabilizando a abertura daqueles arquivos. Então sim, é importante fazer o backup, fazer a cópia de segurança numa outra unidade, armazenar num outro local e verificar a consistência desses arquivos, se eles estão funcionando, isto é, se os arquivos não estão corrompidos. A letra B disse: pendrive é um exemplo de dispositivo comumente utilizado para guardar backups? Sim, porque o pendrive é uma outra unidade. Então, se eu tenho arquivos no meu computador dentro do disco rígido interno, eu posso usar uma outra unidade e essa outra unidade pode ser um pendrive, pode ser um HD externo, unidade CD, DVD, pode ser na nuvem. Bem, desde que seja numa outra unidade e eu mantenha isso em outro local, perfeito. Pendrive é um exemplo, sim, de dispositivo hoje muito utilizado para backup. Não posso responder a letra B porque, como eu disse, ele pediu a incorreta. A letra C.
quando se realiza backup de informações sigilosas, é recomendado que ele seja gravado de forma criptografada. Perfeito, porque a criptografia serve para garantir a confidencialidade e o sigilo da informação. Então, se eu fiz um backup numa outra unidade, é importante criptografar esses dados se o meu desejo é garantir o sigilo dessas informações. Porque se um dia alguém acessar esses dados do backup e os dados não estiverem criptografados, o sigilo da informação vai por água abaixo. Por quê, professor? Porque, claro, eu guardei a cópia sem criptografia, alguém invadiu aquela cópia, pegou aquela cópia, leu os arquivos normalmente. Então, por que guardar arquivos de forma criptografada quando eu faço um backup? Quando eu desejo garantir o sigilo daquela informação, a confidencialidade. Porque aí alguém não autorizado, se tentar abrir os arquivos, não vai entender nada, garantindo esse sigilo e a confidencialidade da informação. Então, a letra C está correta e não posso responder porque ele pede a incorreta. A letra D. Gravar os dados do backup em formato compactado é uma maneira de economizar espaço nos dispositivos de armazenamento? Correto, porque quando compactamos um arquivo, esse arquivo passa a ocupar um espaço menor. Então, se eu compacto os meus arquivos para fazer a operação de backup, para fazer a cópia de segurança, esses arquivos vão ocupar um espaço menor na unidade de armazenamento. Portanto, vão economizar espaço nessa unidade de armazenamento, porque compactar é isso, é deixar os arquivos com um tamanho menor do que comparado ao tamanho original desse arquivo. A letra E disse, para garantir que os dados... Então, está correto a letra D, não posso responder porque ele pediu a incorreta. A letra E. Para garantir que os dados não serão corrompidos, é recomendado armazenar os backups sempre no mesmo local do dispositivo de armazenamento? Errado. A recomendação, como eu mostrei antes para vocês, é que seja feito numa outra unidade e também mantido em um outro local, não no mesmo local. Porque se eu manter no mesmo local, eu corro o risco de algum sinistro haver a perda dos arquivos originais e da cópia. Então, repetindo, devem ser mantidos em outro local. Essa é a recomendação e não no mesmo local. Letra E, então, de Equador, incorreta, e é a resposta e o gabarito desta questão sobre backup.